Muito bom dia a todos, quase boa tarde. E nós sempre com essa recepção maravilhosa aqui na Casa Parlamento. Quero cumprimentar também a Leila, a Agência Infra, por esse formidável momento que nós tivemos. É muito comum quando uma pessoa vai falar ao final, ela dizer, puxa, e agora? O que eu falo? Tal, mas eu me sinto absolutamente beneficiado por estar aqui por último. Primeiro que eu pude aprender aqui, infelizmente não ouvi todas as intervenções, ouvi parte delas, ouvi o Pepitone, sempre tão substantivo naquilo que faz e que diz. Muito obrigado, Pepitone. Uma alegria estar aqui ao lado do Cristiano, o Sérgio, a oportunidade de estarmos, e agora, nesse painel final aqui, ouvir tanto o nosso Mosna, como o Luiz Laércio, a Camila, o Fábio, e todos que vieram aqui. Nós vamos ouvir a Marisete. Quem vai encerrar aqui é a Marisete. Eu dei duas fugidinhas aqui, mas eu quero até contar a razão. A primeira é que eu passei para uma conversa rápida, antes, e por isso que não vi na abertura, com o nosso Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga está se preparando para exatamente fazer aquilo que nós esperamos, é relatar tudo aquilo que se acumulou daquilo que é o desafio da reforma do setor elétrico. A minha conversa com ele foi rápida, não foi aquilo que eu gostaria, e ele próprio disse que pediu que eu retornasse lá a semana que vem, porque, infelizmente, aquilo que ele está relatando, que é a segunda parte do comitê gestor e outros assuntos do setor de reforma tributária, a votação não ocorreu, foi postergada, portanto, isso limitou. Eu havia combinado com ele desde a semana passada, ele falou, Arnaldo, vota a reforma tributária e vamos nos concentrar totalmente nisso. Então, isso ficou um pouco mais para adiante. E a segunda minha saída foi para conversar com o ex-presidente nosso Lira, por conta daquilo que também é a votação do PL do Imposto de Renda, e ontem nós tivemos aqui, num debate importante promovido, também a Agência Infra, Casa Parlamento, quero cumprimentá-los, sobre a 1303. O relatório foi apresentado ontem e tem toda uma fronteira com a questão do imposto de renda, e é disso que eu fui tratar. Então, não peguei tudo, mas acho que eu não vou ser aqui leviano de falar em algumas coisas aqui, porque acho que estão respaldadas por tudo que foi dito. Primeiro, quais são as palavras que foram mais ditas aqui, ou expressões? Primeiro delas, sinal de preço. Eu tenho total concordância. O Diogo fez uma defesa sistêmica disso aqui nas suas duas falas, e muito substantiva. Eu tenho total, e todos depois corroboraram nesse sentido. Segundo, atributos. Isso também foi mencionado nos momentos anteriores. Atributos que surgem por toda uma circunstância, que são as hidroelétricas, vocês falarão disso, ou falaram disso, e falam disso, com muito mais qualificação do que eu poderia ter, mas dizer que esses atributos são mais relevantes neste momento. Porque atributo não é um dado permanente. Em determinadas circunstâncias, ele adquire maior peso. Nesse instante em que temos intermitência, nesse instante em que a questão ambiental veio para ficar, esses atributos são ainda mais significativos. Terceiro, o desafio da capacidade de emprestar ao sistema segurança, que é muito significativo. Dentro disso, eu concordo com o diagnóstico feito aqui, acho que ele fica, ao final, Marisete, querida, como uma situação. Nós temos um histórico que nos orgulha de um setor elétrico que é de excelente qualidade, que é confiável, que tem toda a relevância. Agora, com essa vitória de interligação nacional final que foi feita, nós temos que festejar isso. Nenhum país continental do mundo tem a oferecer isso com a consistência que tem o Brasil. Então, nós temos que ter muita consciência disso. Mas, realmente, nós hoje estamos arriscados, pelo menos é a minha percepção, de termos um corpo estendido no chão, como disse aí o Mosna, mas que pode se aproximar de termos Frankensteins, porque as recentes decisões foram sendo tomadas no sentido de ter
olhares localizados e não ter visão do todo. Qual é o mérito importante e aquilo que eu acho que já veio na 1300 e na 1304 e aquilo que deve ser acrescido? Primeiro, a questão da revisão do desconto do fio. Isso é, hoje, um passo para reequilibrar exatamente as fontes. E nós precisamos ver isso com essa dimensão e com essa profundidade. Uma segunda questão é o mercado livre. Veio para ficar. Eu sou daqueles que acham que nós devemos aprofundar essa experiência do mercado livre, adquirir mais volume, relevância. O processo de transição acho que deve estar em aberto, mas isso será estratégico ser definido. Se no período anterior surgia o mercado livre como uma ameaça ao planejamento estrutural do setor, nós sabemos que o próprio mercado livre foi criando condições para expansão, para ordenamento, e isso é muito importante. Terceiro ponto, mencionado aqui, não está no projeto, mas eu apresentei emendas, muitos parlamentares apresentaram emendas, que é o curtailment. E eu concordo com a abrangência com que ele foi tratado aqui. Não dá para discutir o curtailment estritamente só de fontes renováveis. A questão do EVT, por você referido, a compensação, acho que a visão tem que ser ampla. Há uma disponibilidade de energia, se ela não é acionada, ela deve ter compensações, nós vamos ter que ter um olhar para o futuro, para o passado, porque era uma visão anterior, e uma projeção para o futuro. Mas isso precisa ser enfrentado, e, no meu entender, de uma forma mais abrangente. Não está no projeto, emendas foram apresentadas, eu e muito mais gente do que eu apresentamos, sobre a questão do armazenamento, que foi recorrentemente tratado aqui, tanto do ponto de vista químico, como das nossas grandes baterias, que são as nossas hidroelétricas, que são a forma mais estruturada de se fazer. Ou seja, eu acho que nós conseguimos, ao longo aqui desses painéis, as entidades tão expressivas que aqui estiveram, as pessoas qualificadas, formular um conceito de reforma do setor elétrico. O desafio é nós tratarmos politicamente disso e conseguirmos fazer prevalecer. Eu confesso a vocês, não posso ser aqui, ficar simplesmente uma superficialidade, que eu estou preocupado, né? Os fatos recentes que aconteceram, hoje tem um clima de tensão entre as duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, isso impacta decisões. Nós temos uma situação de atropelo de temas, tá certo? Que estão sendo tratados, e a nossa janela, tá certo? Eu não vou dizer de oportunidades, mas o momento de operação que nós temos é muito restrito. Nós precisamos de ter isso no bojo agora, da 1304, portanto, eu recomendo, tentarei fazer isso. E a todos nós, concentração e foco nessas questões e nessas tratativas agora. Outro dia, nós discutimos, o Menel falou disso, a fase, eu sei que vocês, um conjunto de entidades, inclusive contrataram consultorias, em outros fóruns nós já discutimos a necessidade do setor pactuar mínimas concordâncias para poder atuar. Nós temos ainda um clima, se reflete na ação dos parlamentares, em que cada um puxa ali o seu foco de interesse e tenta sensibilizar o parlamentar. Não é errado isso, faz parte, é do sistema, deve acontecer. Mas um esforço para estabelecer, Marisete, linhas comuns é indispensável, porque nós corremos o risco de, não aproveitando essa oportunidade, nós termos essa situação de muita delicadeza para o próximo ano. Ano que vem é um ano de disputa eleitoral. Tudo isso vai recrudescer. Então, a janela que eu imagino é agora, em torno da 1304, é no mês agora de outubro que nós temos para fazer isso. O prazo de vencimento da 1304 é dia 7 de novembro. Portanto, deveríamos já estar com uma dinâmica mais acelerada de discussão. Acho que eu e muitos vão trabalhar, o deputado Diego Andrade,
que tão bem falou, tem ido muito bem na presidência da comissão. Quero destacar a iniciativa importante do Otto Alencar, apresentando ali o relatório e o parecer, como ele apresentou, também teve um protagonismo, mas o momento é agora, e acho que tudo aquilo que aconteceu hoje aqui, esse seminário tão qualificado, vai nos ajudar muito a caminhar nesse sentido. Trabalhamos para isso. Parabéns a todos aqui que estão envolvidos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, deputado. E para a fala final do nosso evento, convido a retornar o palco a presidente da Abrage, Marisete Dadaldi. Foi um dia hoje, eu acho que, Barroso, eu recebi antecipadamente o presente de Papai Noel, pela presença de cada um de vocês, por esse rico debate, e tudo isso que o senhor falou, deputado Arnaldo Jardim. Eu acho que, assim, é um momento da gente se unir. Nós temos uma janela de 40 e poucos dias, então, eu acho que tem que aproveitar essa janela para, de fato, focar nas questões que sejam mais relevantes e que minimamente enderecem alguns problemas que são assim, muito impactantes aí para o setor. Eu acho que o momento, né, que tanto ontem à noite, o nosso encontro, como hoje, durante o dia, os debates foram muito ricos. Eu acho que nós, como Abrage, vamos nos engajar para reunir informações e proposições junto com as nossas associadas. E, veja, a Abrage, ela se reinventou. A Abrage, não, óbvio que nós temos como responsabilidade, competência de cuidar das nossas hidrelétricas, mas, acima de tudo, nós temos a responsabilidade de ter um setor elétrico sustentável, que garanta preços corretos e atração dos investimentos. Então, acho que nós temos que esse compromisso. E, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade de tê-los aqui, fazer esse rico debate. ONS, Itaipu, CCE, EPE, Ministério de Minas e Energia, agência reguladora, ontem esteve conosco a Ana, o senhor nos prestigiando, o presidente da CME. Eu acho que isso tudo mostra o quanto é importante fazermos esses debates. E, finalmente, agradecendo aí a Agência Infra por ter nos oportunizado, né, fazermos esses debates, essas reflexões. E, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês. Foi um verdadeiro presente de Papai Noel que vocês me deram. Muito obrigada, tá? Uma boa tarde a todos.